Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moji Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos a todos. Quero dar uma repassada no texto. O início, o primeiro arquivo do capítulo 12, né? Então, nós vimos na introdução do Swami que se trata de Krishna apresentando aquilo que nós conhecemos como uma atitude religiosa, espiritual, de devoção, que é altamente transformadora. Apresentou esta atitude como um nome ou um caminho, ou não é um caminho, porque o Vedanta ele repete sempre, né, enfaticamente, que a devoção não é um caminho por si, é uma atitude religiosa, espiritual, né, de um sentimento de gratidão profundo a Deus e a tudo que Deus nos concede. Portanto, nós sabemos que a devoção não é um caminho, mas aqui, de qualquer modo, Krishna ele apresentou a devoção. Em alguma parte, o Swami diz que não é um caminho, mas é um nome novo dado, entendeu? Então, o nome, eu não acho que ele foi muito feliz quando ele falou que é um nome, é simplesmente uma atitude, né? É um sentimento profundo de apreciação, amor, reverência à vida, a Deus, né? Então foi apresentado a devoção, não exatamente como um caminho, que seria uma contradição enorme, mas mais ou menos como uma concessão que Krishna fez, de modo a abranger aquelas pessoas que fundamentalmente são materialistas e egoístas, né? Então, o primeiro nível de devoção, que não é um caminho, mas é uma atitude, ele dividiu em 5 partes. Fundamentalmente, teria sido karma, a devoção através da ação, karma, e karma pode ser qualquer ritual, qualquer puja, tá? Você está fazendo rituais que envolvem palavras e ações, ou ações verbais, mentais e físicas, e isso está dentro do âmbito do karma. Então, pode ser rituais também, mas pode ser ações dentro do campo para você obter o que você quer. Então, o Krishna apresenta o conceito de desdobramento da, desses 3 caminhos, né? Os 3 caminhos é Karma Dharma, Upasana e Yani Yoga. Ele desdobrou o Karma Dharma em Karma, que envolve ações ditas, né? Sakama, ações, Sakama, karmas, nós estudamos em diversos textos o Vedanta classificando a ação dos humanos como ações Sakama, né? Sakama karmas, que são Sakama karmas? São ações cujo objetivo é o meu interesse pessoal, eu e somente eu, né? Então, ações para obter o que eu quero e somente o que eu quero, e não somente isso, o que eu quero são ganhos materiais, mundanos, tá? Então, pessoa com orientação materialista para o mundo, egoísta, o Krishna resolveu pegar essa pessoa, integrar neste conceito, né, dos cinco tipos de devoção. Então, vejamos que tipo de devoto é esse. Um devoto que é devoto às coisas materiais,
e egoísta, só quer para si, etc, etc. Então, ele é devoto ao materialismo, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade de ver essa pessoa realmente como uma pessoa religiosa espiritual, tá? O conceito de Karma Yoga que eu exalto sempre, né? Aquele que é parte realmente integrante do Vedanta, é uma atitude, uma compreensão deste relacionamento entre o Jiva, o mundo, as leis que regem o mundo e o Criador desse mundo. Então, aquela compreensão vai desenvolvendo uma certa atitude, né? Esta atitude, o espírito, é a devoção que inicia com o Karma Yoga. Mas se nós integrarmos a pessoa egoísta e materialista, é um stretching, né? É um stretching grande, mas ainda assim, Swami diz que o Krishna não quis deixar fora o pessoal que está ainda fazendo ações egoístas e para fins materialistas. Tudo bem. Então, o segundo nível é o nível que diria que é a devoção, que foi desmembrada em dois: devoção para as coisas materiais, né? E somente para mim, não para os meus vizinhos, né? Então, esta é a devoção. A segunda devoção seria a devoção niskama, né? Então, nós vimos em diversos outros textos o conceito do niskama, karma das ações, niskama. As nações niskamas são ações que visam beneficiar não somente a mim, mas o campo, as outras pessoas, os outros seres, tá? Então, são ações que levam em consideração o Dharma, mas o Dharma como um todo, né? Eu não quero fazer nada que possa impactar negativamente o Dharma, porque a este ponto o indivíduo já compreendeu que Deus nada mais é do que o inteiro Jagat, o inteiro campo dármico, né? Então, o segundo nível é um nível que é mais nas linhas daquilo que nós chamamos o Karma Yoga, né? Uma atitude devocional cujas ações visam o benefício não só de si, mas de todos, né? Então, o Swami apresentou de dois modos esses dois aspectos dessa devoção. No primeiro nível, ele falou uma devoção com interesse egoísta, somente eu, e o segundo sem interesse, né? Então, sem interesse é uma afirmação radical, né? Porque no final das contas, o Jiva tem sempre interesse, tem sempre uma agenda. Então, esse Jiva ele tem um interesse de servir o campo, digamos assim, servir o Lord, né? Ele tem o interesse de se elevar, se purificar espiritualmente através de ações niskamas, ações satívicas, ações dármicas, né? Que possa beneficiar a todos. Então, como eu costumo dizer, o Jiva tem sempre algum interesse. Só que o Jiva, que é um Karma Yogi, e coloca ações niskama, né, que visam o interesse do meio ambiente, de todos, outros seres, outras pessoas, né, que possa beneficiar a todos, né, é um nível, né, de devoção. Na última aula eu tentei apresentar um outro nível, né, que acabou fazendo confusão, que é o nível do Karma Yoga, que fundamentalmente faz o que faz em total observação do Dharma, mas o objetivo dele é simplesmente a evolução e o crescimento espiritual, né? Então ele recebe qualquer que seja o parábata, qualquer que seja o resultado, com um espírito de prasada, né? Obrigado, Lord, e simplesmente, né? Eu sei que seja no momento, seja os parábolas de muita dor, seja os parábolas de muita alegria, né? Eu estou crescendo neste processo de compreensão desse relacionamento entre eu e o Senhor Lorde, né? Então, essa compreensão vai gerando esta interação com o Criador de tal modo que o indivíduo é praticamente pouco interessado nos resultados, né, no campo, mas ele é principalmente interessado em servir o Senhor, sabendo que servir o Senhor significa o quê? Elevação espiritual, purificação espiritual, crescimento espiritual, tá?
Então, esses são os níveis daquilo que foi dito, o, o Bhakti, né? A devoção, né? E os frutos dessas devoções, né? Então, o Swami estava dando essa visão do Bhakti. Deixa eu ver se eu quero dizer mais alguma coisa para tentar esclarecer um pouco mais o que eu disse na aula passada. Tem uma pequena contradição, porque tem uma passagem que o Swami também diz que mesmo que você seja um egoísta materialista, ainda assim a gente chama isso de Karma Yoga, e talvez tecnicamente ele tenha um ponto lá, desde que você receba tudo isso como presente, né? E desde que você faça uma ação, né? Uma ação receber como presente. Receber como presente. Eu tenho dificuldade de compreender aquela pessoa totalmente materialista e egoísta, a capacidade do indivíduo de receber os resultados como presente, né? Também é um outro stretching, né? Um conceito realmente stretched. Naturalmente, o fato de pessoas egoístas e materialistas se voltarem para Deus já é o início deste processo religioso, eu não chamaria de espiritual religioso. E mesmo que o indivíduo pense só a si e pense somente a obter coisas do mundo, coisas materiais, mundanas, essa pessoa que não é espiritual por nada, ela ainda assim, o fato de integrar Deus, né, pedindo, Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, só para mim, eu quero só coisas materiais. Então, o fato daquela pessoa se voltar para Deus talvez represente, né, um início gradual de purificação religiosa, digamos assim, tá? A pessoa vai purificando a mente simplesmente pelo fato, porque uma pessoa que coloca ações egoístas com objetivos puramente mundanos, o fato de ela integrar Deus em sua vida fará dela uma pessoa mais reflexiva, ao ponto dela compreender que não é por aí, né? Não é por aí. Ela começa a compreender o que é realmente o Dharma, né? Depois de muita aquisição, sem nenhuma doação, né? Então, a gente viu tudo isso. Estou fazendo essa introdução para tentar esclarecer qualquer mal-entendido que ocorreu na última aula. Se vocês ainda tiverem dúvidas, por favor, apresentem as suas dúvidas, não fiquem calados. Então, depois de nós termos observado, né, eh, esses três níveis de atitude devocional, né, através das ações egoístas e materialistas, voltadas para ganhos materiais, e das ações que levam em conta o benefício do campo, né, depois de passar por esses dois níveis. O segundo nível já pode ser chamado de Karma Yoga, porque eu estou colocando ações no campo com interesse de beneficiar o campo, né? E desenvolvendo uma atitude realmente devocional. No primeiro, como eu disse, é um stretching, né? Então, através disso, né, a pessoa vai desenvolvendo uma tendência extrovertida, né? Extrovertida. Por quê? Porque a vida da pessoa, embora possa ser dita uma vida religiosa, ela é fundada em ação, 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 né? Então, a extroversão é inevitável neste caso, né? E a extroversão se torna um obstáculo enorme para que o indivíduo possa entrar no Yin Yoga de modo eficaz, digamos assim, né? Com boas chances de sucesso, né?
Por que que eu digo isso? Por que que nós dizemos isso? O indivíduo que entra no Yin Yoga com a mente muito extrovertida, muito rajásica, né? Por que é difícil? Porque a extroversão vem, né, de um estilo de vida, de ação, ação, ação e seus resultados. E quando ela entra no Yin Yoga do Vedanta, ela pensa que o Yin Yoga do Vedanta é meramente uma ação intelectual que deve produzir um resultado imediato. Mas não é assim, né? A ação do Karma Yoga, do Yin Yoga, não é uma ação, mas se nós quisermos, é uma ação intelectual, mental, intelectual, cujo objetivo não é uma experiência, mas é a assimilação daquilo que é a natureza da realidade, né? Satchitananda Brahman, né? Vou desligar aqui. E essa pessoa, se ela tiver muita extroversão mental, né? Ela vai ter também dificuldade de quê? De seguir, de se manter, manter a mente focada neste manana, nesta contemplação, reflexão desses ensinamentos, né? Desses apontamentos dos Upanishads. A mente precisa, né, estar focada, precisa seguir a lógica que apoia essas declarações finais dos Upanishads. Então, para tudo isso, o indivíduo precisa de uma mente mais contemplativa e menos ativa, tá? Quando nós entramos no Yin Yoga, o objetivo aqui é investigar o quê? Investigar a natureza do eu interior, a natureza do Aham, a natureza, a real natureza do Atma, do Jiva, né? Infelizmente, nós sabemos que Ishvara criou os sentidos voltados para fora, e aí todo mundo ficou preso no samsara, preso no mundo externo, o mundo físico material, né? E o ser, a consciência, a existência, Brahman, que é a natureza intrínseca do próprio Jiva, com a mente extrovertida, né? Extroversa, né? Ela é Ele é aquilo que representa a imortalidade, a segurança, a paz, a satisfação, a felicidade, né? Então, ele tem que fazer uma mudança de direção, uma mudança de tendência, né? De uma mente extrovertida para uma mente introspectiva, digamos assim. Ela tem que introspectar para contemplar a natureza do Atma, do eu, a real natureza desse eu, que foi dito não ser nem o corpo físico, nem o corpo mental, emocional, né? Então, aqui foi dito o ser interior, né? O ser, o ser, né? Nós sabemos que interior e exterior são tudo palavras problemáticas que no final precisam ser rejeitadas também, porque o ser, ele é exatamente como o Marcelo, é todo pervasivo, né? Pessoas extrovertidas perderão o autoconhecimento. Então, as pessoas muito extrovertidas, elas terão dificuldade de assimilar o autoconhecimento de tal modo que elas possam ser transformadas devido à falta de contemplação, de mente contemplativa, introspectiva, né? Uma mente que permanece, né? Refletindo, contemplando, buscando a compreensão final, não meramente intelectual, do que seja esta declaração: eu sou a consciência infinita e ilimitada. Então, do ponto de vista teórico, é fácil as pessoas compreenderem esse conceito, mas esse conceito ele só transforma se ele for realmente internalizado, digerido, tá? O que que significa eu sou a consciência infinitamente não limitada? Não? Significa, né, para início, né? Significa que eu não sou a mente, eu não sou o corpo. A mente é limitada, o corpo é limitado, os órgãos dos sentidos são limitados, tudo é muito limitado. Então, eu sou a consciência, né, infinita e ilimitada, ela precisa ser internalizada. Isso requer, primeiro, muita integridade intelectual,
de modo que a pessoa não se iluda, né? E muita força de vontade, muito desejo, muito esforço, e às vezes, no final das contas, o indivíduo tem que se entregar a Deus e pedir, por favor, remova este véu de ignorância que ainda me separa da minha real natureza, né? Totalmente realizada, né? Então, tudo isso para dizer que o Passana Yoga, que aqui é apresentado como uma devoção, né? Uma devoção a esse processo de Upasana. Upasana é meditação profunda, né? Nós sabemos que no Vedanta, a meditação, ela sempre utiliza um objeto de meditação. E no Vedanta, os objetos de meditação não podem ser o silêncio, o vazio, é, nada disso. Precisa ser um símbolo que represente Deus, porque Deus é fundamentalmente a única realidade. E Deus é sinônimo de consciência, consciência é sinônimo de Deus, mas como nós sabemos, consciência não é sinônimo de mente, né? Mente é uma consciência refletida ou uma consciência humana que nada mais é do que uma mente muito limitada. A consciência infinita e ilimitada é sinônimo de Deus. É um mistério, ninguém vai saber o que é essa consciência. As pessoas estudam a estrutura da mente do indivíduo, né? Pensando que elas estão investigando a natureza da consciência. Não, estão investigando a natureza dos seus condicionamentos, né? Seu programa mental, etc, etc. Isso não tem nada a ver com investigação daquilo que é a natureza da consciência infinita e ilimitada. Então, nós precisamos de entrar neste processo de Upasana, né? Que é dividida aqui, naturalmente, como a gente pode imaginar. Primeiro, você utiliza um símbolo Ishvara condicionado por um nome, por uma forma, por algumas características ou atributos. Krishna, Vishnu, né? Qualquer que seja a deidade, qualquer que esteja o símbolo. Às vezes não é nenhuma deidade, são símbolos, símbolos de Ishvara. Então, você passa da meditação no Senhor com uma forma única para a meditação no Senhor com uma forma múltipla, né? Então, nós vemos isso, a meditação no Senhor com uma forma única, é uma deidade, um outro símbolo que seja, e múltipla é o Vishvarupa, né? É a visão cósmica daquilo que é o Senhor. Tudo que existe no manifesto, né? Você pode meditar também, não no manifesto físico, mas no manifesto sutil, como a inteligência, o conhecimento de tudo que existe, né? Que sustenta e rege, mantém em harmonia esta ordem física aparente, né? Tudo isso é meditação naquilo que nós chamamos de Saguna Ishvara, tá? Saguna, tudo isso é Saguna. São os gunas de Maya, né? Ishvara representado pelos elementos, sendo Ishvara representado como espaço, um elemento muito sutil, uma meditação mais profunda, né? Ishvara representado como conhecimento e inteligência suprema, que ainda assim é Saguna, significa puro, Sattvaguna, né? Então, tudo isso faz parte de meditações no âmbito da natureza Saguna, né? Na medida que a pessoa passou por esses quatro níveis, né, ela entra no Jnana Yoga. Ela obteve a preparação para o conhecimento espiritual final, que é a investigação sobre a natureza Nirguna, Brahman, Nirguna Ishvara, que é livre de qualquer guna, livre de qualquer atributo, conhecido também como Brahman. Brahman não é outro senão Ishvara em sua real natureza, ou natureza superior, prefiro real, mas vocês podem manter a natureza superior também. No sétimo capítulo foi chamado para Prakriti, etc, etc. Nós vimos tudo isso.
Então, o indivíduo ele entrou no Yan Yoga. O Yan Yoga ele consiste de um estudo que requer um guru e uma exposição que o discípulo, o devoto, né, neste caso é devoto, porque nós estamos analisando todos esses estágios do processo espiritual do indivíduo, religioso, espiritual, a gente está analisando tudo isso do ponto de vista devocional. A devoção agora é voltada para o Yan Yoga. O Yan Yoga é você estar devoto, né? Um interesse, ou uma, como se diz, dedicação total a esse processo chamado de Manana. Né? O primeiro estágio é Manana. Manana significa você precisa estudar os ensinamentos do Vedanta, ouvindo os ensinamentos do Vedanta do Guru. Por quê? Porque se você tentar estudar os ensinamentos finais do Yan Yoga sem ouvi-los da boca do Guru, você vai ah, fazer confusão. Raramente o indivíduo se beneficia, ou se beneficia totalmente, né? É muito raro. Então, é dito ser manana, ouvir, porque implica ouvir da boca do guru, né? O Aham Brahmasmi, né, é a declaração final, né, embasada em todas as lógicas irrefutáveis apresentadas nos Upanishads, que determinam a natureza do Jiva Atma como idêntica a Brahman Atma, Paramatma. E aí, então, a diferença entre Jiva Atma e Paramatma é dissolvida do mesmo modo que a diferença entre a água do rio e a água do oceano é dissolvida. Então, tá. Então, este é o primeiro passado, Shravana. Então, eu vou para o segundo estágio do Yan Yoga, que é Manana. A Manana é uma reflexão, um estudo, uma contemplação dos ensinamentos, de modo que eu possa remover qualquer dúvida possível, qualquer vagueza possível, né? Todos os obstáculos intelectuais, na forma de dúvidas, vaguezas, abstrações, precisam ser resolvidos. O intelecto precisa estar muito, muito convencido da lógica que sustenta essas declarações finais de identidade. Finalmente, vem Nididhyasana, que é a remoção de todos os obstáculos emocionais, assim como os traumas psicológicos, etc, etc. Se nós passamos por Shravana, esse é um outro ângulo de análise do que seja o Nididhyasana, existem diversos ângulos, tá? Quando nós entramos no Nididhyasana, após termos ouvido tudo que poderíamos ouvir, né, da boca do Guru, né, e depois ele entra no Manana, a contemplação, reflexão, análise de dúvidas, suspeitas, né, falta de confiança no que está sendo dito. Ele vai passando por todos esses obstáculos. Aí ele diz assim, não, eu não tenho mais nenhuma dúvida a respeito da lógica apresentada nos Upanishads, no Vedanta, né? Mas ainda assim a ficha não cai para a pessoa e desse ponto de vista, muitas vezes é dito que talvez existam alguns obstáculos emocionais impedindo, né, que você realmente assuma, né, aceite e assuma a sua real natureza, né? Então, os mecanismos desses traumas espirituais, né, eles impedem que você possa desfrutar do benefício do autoconhecimento. Todos os bloqueios psicológicos precisam ser removidos. Isso é parte daquilo que nós chamamos de purificação do complexo corpo-mente-sentido, né? A gente tem dentro de nós, né, a gente tem ressentimentos, né, medos profundos, né, de trauma, derivados de traumas e etc, etc, né? Então, então isso fica ali como uma impureza profunda, perturbando a mente, né?
Estava falando que todos os bloqueios, né, do chamado Nididhyasana podem ser, tem um monte de bloqueio ainda que precisa ser Sim. removido. É. Porque todos esses traumas psicológicos, eles se manifestam como perturbações, né? Perturbações mentais, né? Então, a mente, ela permanece ainda, são situações meio que crônicas de desconforto mental, emocional, derivado de traumas profundos, de bloqueios, né? Dessas situações emocionais, são obstáculos, né? Então, esse é um ângulo de ver o Nididhyasana como a remoção desses obstáculos que estão impedindo que eu possa me beneficiar totalmente do autoconhecimento, tá? Professor, eu Sim. posso considerar aí também, né, como eu já passei por Chara, perdi a palavra aqui, Manana, e agora estou em Nididhyasana, como passei com o guru. Eu posso chamar esse Nididhyasana, quando ele está falando de bloqueios psicológicos, como as crenças que também eu tinha antes, que não me levavam a compreender o ensinamento, e agora eu não tenho mais elas, porque eu fiz todo o trabalho anterior de ouvir, de tirar as dúvidas. Pode ser isso também? Nididhyasana? Não, aquilo ali é mais neutralização do conceito aham, corpo, mente, asmi, né, para que o conceito Aham Brahmasmi possa emergir como realidade, tá? É mais uma transferência, né, de identificação do corpo-mente para a consciência, né? Aqui nós estamos falando mais não dos conceitos autolimitantes, autoinsultantes, que são partes integrantes dessa emoção equivocada, Aham, corpo, mente, asmi, mas a gente está falando de bloqueios emocionais, de traumas emocionais, é um pouco diferente, tá? O, o que você se refere, Betânia, é isso, a ignorância é algo profundamente arraigado, tá? Nós nascemos dessa ignorância a respeito da real natureza do eu, desde quando, né, nós somos seres humanos, ninguém sabe exatamente desde quando, né, mas nós sempre vivemos no âmbito deste equívoco de identidade. Eu sou o corpo, eu sou a mente, né? Então, quando nós entramos em contato com esses ensinamentos, a gente fala, uau, faz todo sentido, né? Ressona como realidade, né? Porque a gente tem uma sensibilidade para entender a veracidade, né? Reconhecer a veracidade de tudo isso. Mas ainda assim, essas vasanas fundadas no Aham, corpo, mente, asmi, são muito profundas, né? E elas representam um bloqueio, não emocional, mas um bloqueio intelectual, que impede a convicção de autoconhecimento de ser estabelecida, tá? Porque existe ainda resíduos dessa ignorância, aham, corpo, mente, asmi, que estão impedindo. Você não consegue permanecer bem estabelecido no aham, brahmasmi e, ao mesmo tempo, permanecer estabelecido no aham, corpo, mente, asmi, como se eu tivesse a possibilidade de desenvolver ambos, me manter em ambos sentidos de identidade, entendeu? O indivíduo só assume o Aham Brahmasmi quando ele se desidentificou totalmente do Aham Corpo Mente Asmi. Não tem outro jeito. Se a gente permanece investido aqui, né, não, e investindo aqui, mas investido ainda ali, tentando, né, manter as duas identidades, o desfruto e o benefício completo não surge, tá? Porque você precisa apostar tudo nisso, você precisa dar tudo nesta
identidade como revelada pelos Upanishads, né? Então, é mais um bloqueio a nível mental, intelectual. A moral da história é: todo mundo precisa passar pelos diferentes estágios de crescimento, de evolução espiritual, religiosa e espiritual, né? Os 5 níveis aqui foram apresentados assim, né? Como uma devoção através da ação, né? Em 2 níveis, a devoção através da meditação em 2 níveis e a devoção através do processo do Yana Yoga, tá? Então, não existe escolhas, todos nós precisamos passar por isso, exceto raros casos, né? Existem, sim, exceções às regras, aquilo que o Swami costuma chamar de gênios espirituais, eles simplesmente já chegam aqui num nível muito avançado, né? Que Ramana Maharaj, sendo um bom exemplo, né? Ele não precisou de passar por esses estágios intermediários. Mas quase todos nós nascemos com muita ignorância que precisa ser convertida em sabedoria espiritual, religiosa, e para isso nós precisamos passar pelo processo de devoção através das ações, devoção através da meditação, devoção, devoção através do processo vedântico de contemplação naquilo que é a real natureza do eu. E o Swami, mais uma vez, está dizendo assim que o Krishna ele quer abranger aqueles que nasceram com muitos desejos mundanos, pessoas com ações com interesse somente pessoal, etc. Aí ele diz, na verdade, os Vedas, né, existem cheio de ações, de rituais, sakama karmas, né, ações e ritualísticas para obter aquilo que eu quero a nível pessoal e a nível mundano, né? Portanto, as pessoas têm que aceitar isso e começar da onde elas se encontram. Ok. Então, aqueles que passaram por esses estágios, eles chegam àquilo que é considerado um devoto superior que deixou a devoção a Ishvara na dualidade, né? E passou para o Yani Yoga. Ele se tornou um Yani, é conhecedor que descobriu realmente o significado e os frutos do Aham Brahmasmi. Tal Yani é chamado de o Bhakta superior, o Parabhakta, Krishna diz claramente, é o meu devoto mais íntimo, porque ele compreendeu que não existe nenhuma diferença entre o meu Atma e o Atma do Yani. Então, não existe mais separação, se tornou um devoto mais íntimo. Eu gosto de modificar a palavra querido por íntimo. O Yani é aquele que nunca está separado de mim, porque compreendeu que nós somos o mesmo Atma. E o verso número 1, Krishna, Arjuna perguntou: quem são os melhores yogis? Entre eles, os devotos sempre firmes que meditam em você, como descrito antes, ou aqueles devotos que meditam sobre o imperecível, o imanifesto Brahman. Agora já mudou o tema, porque
Aqui nós temos Arjuna, que já passou por, né, 11 capítulos, que já estudou, ouviu, né, da boca do grande guru Krishna, né, os ensinamentos a respeito da natureza saguna, a natureza nirguna, do Atma, né, a natureza de Ishvara, de Jiva, de Jagata. Então, depois de ter passado por tudo isso, ele pôde fazer uma pergunta profunda e completa. Ele perguntou quais são os melhores devotos, quais são os melhores yogis, né? Os meditadores, os contempladores, né? Os buscadores, quais são os devotos que permanecem sempre firmes, que meditam em você como descritos antes, que meditam sobre o imperecível, o imanifesto Brahman. Então, ele estava fazendo uma pergunta em referência aos últimos tópicos, falava da natureza Paraprakriti de Brahman, que é o imperecível, o imanifesto, né? Tudo isso baseado nos ensinamentos do capítulo anterior. Ok. Então, quem é o devoto, quem é o Pasaka superior, aquele que medita em você em sua natureza saguna, ou aquele que medita em você em sua natureza nirguna? Hum. Uma pergunta importante, ele, neste verso, ele primeiro descreve Saguna Bhakti na primeira linha, e certo, Saguna Bhakti medita regularmente sobre Saguna Ishvara, e aqueles que estão sempre firmes, né? Firmes na contemplação de sua natureza nirguna. Deixa eu dar uma lida de novo aqui neste verso. Quem são os melhores yogis? Entre eles, os devotos sempre firmes que meditam em você, como descrito antes, ou aqueles que meditam sobre o imperecível? Aqueles que meditam em você como antes se referem àqueles que meditam na sua natureza saguna, como nós vimos, né? No capítulo passado e na introdução desse capítulo, quando o Swami apresenta o yogi, o devotee, né? Que contempla, que medita, né? E que tem um sentimento de devoção para com a Saguna Deus, Saguna Ishvara, né? Seja ele representado por uma forma única, uma deidade, ou seja ele por todas as formas, né? Ou um símbolo ainda mais profundo de todos os da totalidade de Namarupas, né? Como o espaço, por exemplo. Então, ele perguntou: quem são os melhores devotos, né? Aqueles devotos que contemplam a sua natureza saguna ou aqueles que contemplam a sua natureza nirguna? E eles permanecem sempre firmes. No verso, Arjuna diz: eles são tão firmes, eles meditam o tempo todo em sua natureza saguna, independentemente de ser um símbolo com um símbolo, nome, forma, ou a totalidade, né, cósmica de todas as formas, eles permanecem firmes nesta meditação, um compromisso, uma dedicação, uma sinceridade total. Eles são upasakas muito elevados, né? Então, Arjuna apresenta os Nirguna Bhaktas também, aqueles que meditam em você, em sua natureza livre dos atributos de Maya. Então, a primeira reação que nós temos é que os yogis superiores são aqueles que contemplam, né, a natureza do Nirguna Brahman, né? Quase todos nós, vedantinos, dizem, não, é superior, naturalmente, né?
Mas aqui nós vemos o Swami apresentando um conceito simples, né? Que é muito bem ilustrado pela afirmação frequente dele, que diz que o, o Karma Yoga, que é um caminho através das ações, ou o Passana Yoga, voltado para um símbolo de Saguna e Shwara, né? Então, todas as sadhanas espirituais voltadas para um símbolo, Saguna de Shwara, né? Condicionado pelos gunas de Maya, é o primeiro passo. O segundo passo é começar a meditar e contemplar naquilo que é Nirguna Ishvara, que é livre de qualquer atributo, qualidade, característica, né? E que é de mesma, de mesma natureza que o Atma do próprio Jiva, né? Então, inicialmente a gente pensa, naturalmente, o segundo é superior, né? Mas o Swami sempre diz, né, que o segundo sem o primeiro é impossível. O primeiro sem o segundo é incompleto e, portanto, não liberta, tá? Então, a gente não consegue comparar realmente e dizer qual dos dois é superior, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e aprender a respeitar as pessoas em seus processos, em seus caminhos, né? Religiosos e espirituais. Tudo tem o seu tempo. Meditar sobre o Brahman imperecível, não dual, a única realidade, né? É muito difícil, né? Porque a mente do indivíduo precisa estar tão sutilizada, porque este Ishvara, livre dos gunas, livre de qualquer característica, propriedade ou atributo, ele é intangível de tal modo que o indivíduo ele tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. A mente precisa estar muito sutilizada. Este Nirguna Ishvara, ele não é acessível por nenhum dos órgãos dos sentidos, e a mente, que é simplesmente um mecanismo que integra esses canais de percepção, a mente, ela simplesmente ela não tem possibilidade, né? Porque a integração da mente, o conhecimento da mente depende dos dados obtidos através dos canais sensoriais, tá? Então, esse Ishvara que não possui nenhum atributos relativos aos cinco sentidos, né? Você não pode cheirar, tocar, ouvir, ver, né? Lamber, não tem nada que você possa fazer para objetivar e conhecer este Nirguna Deus. E as pessoas acabam achando que se ele não pode ser conhecido através dos órgãos do sentido e da mente, significa que não existe, né? Como eles conseguem contemplar e meditar sobre este Nirguna Brahman? Só existe uma possibilidade, e esta é uma questão de US$ 1 milhão, né? Como você pode meditar sobre um Brahman que não é um objeto de conhecimento, não é um objeto de experiência? Existe somente um método, um meio, um pramana, é você compreender que ele é a natureza do sujeito e não um objeto de conhecimento. É a própria natureza do sujeito. O que é o sujeito? Isso é muito vago. O sujeito é o eu, é o investigador, é o meditador, é o buscador, a natureza desse buscador que está buscando o conhecimento através de um Brahman que não é objetificável através da mente e dos órgãos do sentido. Portanto, a meditação do Nirguna Brahman é uma meditação sobre a real natureza do meditador, né? É uma real natureza do meditador. Aí que a mente precisa estar muito contemplativa, muito purificada,
muito humilde, né? Compreendendo a impotência da mente de conhecer e compreender algo que não pode ser conhecido através dos órgãos do sentido e das inferências da mente. Como é que eu vou conhecer isso? É como a minha própria natureza, tudo bem, mas isso não basta. Quem vai me ajudar a conhecer isso? O Pramana dos Upanishads, tudo bem, mas eu já estudei, já estou estudando já há alguns anos, nos finais de semana e aqui e ali, mas ainda a ficha não caiu, né? Então, o indivíduo precisa de ter paciência, humildade, perseverança, né? E, e continuar o processo de preparação mental e emocional, porque, no final das contas, este reconhecimento, ele é além daquilo que o Jiva pode fazer para obter, tá? Na minha A minha observação, e de outras pessoas também, é que existe um ponto depois do que o Jiva tem que fazer uma entrega total, tá? Mas essa entrega só pode ser feita quando ele fez de tudo, de tudo, de tudo para purificar e contemplar sobre a natureza de um Deus, de um eu, que é a consciência, que não pode ser conhecida como um objeto de conhecimento ou experiência através da mente e dos canais sensoriais. E para isso ele precisa entrar num processo profundo de meditação, que é, no nosso caso, é chamado de Nididhyasana. O que é o Nididhyasana? Antes estava sendo apresentado como a remoção de alguns bloqueios, traumas emocionais, psicológicos, que estavam perturbando a mente. Agora aqueles bloqueios foram removidos. Agora minha mente está mais pura, mais contemplativa, e agora o que eu faço? Eu vou fazer o meu Nididhyasana. No silêncio do meu quarto, eu vou contemplar, contemplar, contemplar profundamente sobre essas declarações e as lógicas que sustentam essas declarações, né? Que revelam que a minha real natureza é Brahman, é infinitamente não limitado, consciência e existência, a única realidade. Como é que eu vou realmente aceitar isso como verdade? Através de um Nididhyasana profundo. E aqui eu estou apresentando um outro nível de Nididhyasana, um outro ângulo de compreender Nididhyasana. O indivíduo chega num ponto que ele ouviu falar de tudo isso já, mas ainda assim, aqueles que são realmente honestos, sabem, mas ainda a ficha não caiu para mim, entendeu? Aí existe um processo que pode ser de oração, de prece, de entrega, e aí ele ouve e chora dizendo, mas a entrega não é tudo, você tem que colocar o esforço seu também, continue contemplando, continue meditando, mas a minha mente é muito ativa, então continue fazendo algumas práticas que irão ajudar na purificação da mente, etc, etc, né? Como é que o indivíduo vai reconhecer o ser diretamente, né? A tentação de dizer eu reconheci intelectualmente, isso basta, engana só aquelas pessoas que não têm uma real integridade intelectual de reconhecer isso, entendeu? Reconhecer isso. Eu sei de experiência própria, porque se tinha alguma coisa que me ajudou, foi a integridade intelectual, porque eu sabia que, apesar de eu ter estudado por tantos anos todas as palavras de Nisargadatta, de Ramana, de Papaji, de todos os gurus com os quais eu estava associado, que eu era consciência não dual, isso e aquilo, ainda assim eu sabia que a ficha não tinha caído. E a tentação é qual? Não, caiu sim, está tudo bem, né? Falta de paciência. Então, existem pessoas que estão meditando sobre Nirguna Brahman, e esta é a segunda pista apresentada por Krishna.
Quem é superior, os primeiros meditadores ou os segundos meditadores, né? Como nós já determinamos, são ambos ótimos. E tem um verso que ele vai dizer, não, o primeiro é superior e o segundo, eles simplesmente são um comigo mesmo. Aí, assim, o primeiro é superior. No Gita existem diversas passagens que o guru, ele diz ao discípulo aquilo que o discípulo gostaria de ouvir, ou aquilo que pode motivar e pacificar e inspirar o discípulo, entendeu? A menos que o discípulo já tenha desenvolvido uma determinada shraddha, confiança nesse processo com as escrituras e o guru vai dizendo meias verdades às vezes, entendeu? Vai dizendo, sim, tudo bem, bababá, bababá. Mas chega um ponto, o guru, sabendo quem é mais preparado, ele pode dizer as coisas assim como elas são, né? Então não tem essa de dizer, não, Arjuna, no capítulo 2 e 3 dizia, Arjuna, não, o Karma Yoga é superior, Jnana Yoga, o caminho da ação é superior, portanto, seja um Karma Yoga, é superior. E diz aquilo porque, naquele momento, ele queria que Arjuna realmente fizesse aquilo que era de benefício dele e do Dharma, que era entrar naquela batalha e destruir os violadores do Dharma, né? Então, aqui e ali aparecem diversas passagens que o Guru diz alguma coisa simplesmente né, para que o discípulo não fique muito desapontado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós,
e é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.